só para animar vocês um pouquinho. Não dei teste química, não dei teste nada. Época de vestibular e assim mesmo. Tudo bom, terceirão? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez. Falando um pouco de biologia, um pouco de química, não detestem química, faz parte. E a gente está preparando aí vocês, né, nessa caminhada de vocês vestibular, Enem, essa confusão toda. Hoje, continuando aí com essa revisão, vamos falar um pouco de citologia, né, que é o estudo das células, que a gente tem que entender muito bem essa questão da célula, conjunto de célula tecido, conjunto de tecido órgãos, conjunto de órgão organismos, e esse conjunto que a gente tem todo lindo, maravilhoso, que é o nosso corpo humano. Lembrando também, ainda dessa pandemia toda aí, vamos falar de vírus. O vírus que até hoje se tem uma discussão muito grande que se é ser vivo, se ele não é ser vivo, o que passa a ser o vírus, né? Alguns especialistas falam que ele não é ser vivo porque ele não tem célula, porém ele tem RNA, e tem proteína, então pode ser um ser vivo. Essa discussão, nesse momento, não é interessante para nós, porque não vai adiantar você falar se ele é ser vivo ou não, tá? É importante o quanto ele se movimenta. O vírus, como ele tem essa capa de proteína, ele consegue encostar na célula, que também tem proteína, por isso que ela não reconhece ele como antígeno, e passa isso, o seu RNA viral, para dentro da célula. Esse RNA rapidamente chega até o núcleo, e aí começa a fabricação desse RNA viral por toda a célula. Assim que ele eclode, ele começa a infestação. Por isso que toda doença viral, você tem um período de incubação, que é o período onde esse vírus está se reproduzindo dentro da célula. Falando de célula, a célula é a menor parte viva que nós temos no organismo, né? Então ela tem a membrana plasmática, composta de lipídios e proteínas, ela tem o citoplasma, que tem nesse citoplasma, cuida do metabolismo celular. O que é esse metabolismo celular? São as reações que você tem, químicas e físicas, que ocorrem dentro da célula. Só que a célula é muito parecido com o nosso corpo humano, só que ela não possui nenhum tipo de órgão ou aparelho. Ela possui organelas, que são corpúsculos, que são responsáveis pelo metabolismo celular, pela digestão, pela excreção, pela respiração. Então a gente tem várias situações colocadas devido justamente a essas organelas colocadas aí, tá? Então, voltando ainda para a membrana plasmática, que é essa membrana que você tem em volta, que serve de proteção e dá forma para a célula, ok? É legal falar da membrana plasmática porque ela consegue introduzir o que é importante para dentro da célula ou não. Então a célula é formada de lipídios e proteína, portanto, ela é lipoproteica. Ela consegue deixar entrar aquilo que é permitido, que é interessante para dentro da célula. Ela tem uma permeabilidade seletiva. Permeável, que pode passar. Seletivo, ela vai selecionar o que vai poder passar ou não. E aí eu tenho esse gasto de energia ou não, que são os transportes ativos e passivos. Por exemplo, a osmose. A osmose, vocês já ouviram falar, quando você tem a passagem do líquido do meio externo para o interno, sem que a membrana plasmática gaste energia. Aí eu tenho osmose, um transporte ativo, né? Já algumas bombas que você tem, bombas de cálcio, bombas de potássio, que aparecem, ou seja, a minha membrana plasmática necessita disso, vai gastar energia para puxar isso para dentro, para o interior da célula. Então isso também passa a ser muito importante. E aí eu chego no citoplasma. O citoplasma eu vou ter, por exemplo, retículo endoplasmático. Retículo, membrana endoplasmático, quer dizer dentro do plasma. Então são membranas que, retículo endoplasmático, quando tem ribossomos, ele chama-se ergastoplasma. Ele participa da síntese de proteína, ele fabrica proteína. Quando não tem ribossomos, ele se torna liso, retículo endoplasmático liso. Ele cuida do transporte da membrana, ok? Então são duas organelas que nós vimos aí ao mesmo tempo. Depois eu vou ter mitocôndrias, que é muito importante. Mitocôndrias captura o oxigênio para fazer a quebra da glicose para gerar energia. Então a gente fala que a mitocôndria é responsável pela respiração, mas nesse sentido de energia, de liberar energia para a própria célula, ok? Então mitocôndrias. E eu tenho
junto com mitocôndrias, eu tenho o ribossomos, que é importante, que ele vai estar junto com o ergastoplasma para fazer a síntese de proteína. Então, o ribossomos também é importante. Eu tenho centríolos. Os centríolos, eles só tem nos animais. Por quê? Eles só em células animais. Ele é responsável pela estrutura de movimentação celular. Então, eu tenho quem? Eu tenho a formação de flagelos, formação de cílios. Você não vai ver nenhum vegetal correndo aí atrás de ônibus. Não, então os vegetais não possuem centríolo. Quem possui são as células animais, com a estrutura de movimentação. Tanto que na divisão celular, mitose e meiose, eles são extremamente importantes, formando o aparelho fuso mitótico, onde vai pendurar os cromossomos. Então veja que quando a gente começa a estudar sobre citologia, tem muita coisa no meio aí para a gente prestar muita atenção. E tem os vacúolos digestivos, vacúolos pulsáteis, né? Eles que controlam essa entrada e saída de água que nós vamos ter aí, tá? Principalmente nas células unicelulares. Eu tenho também o complexo golgiense. O complexo golgiense é como a gente costuma resumir como um lixão. Tudo que não é aproveitado na célula, ele é armazenado no complexo golgiense. Só que uma hora esse complexo vai ficar cheio. E quem é responsável de fazer esse transporte dessa substância e para fora da célula são os lisossomos. Os lisossomos, eles fazem parte dessa pegar esses elementos que não estão sendo utilizados no complexo golgiense e levando por toda a célula, e ele vai fazendo o quê? Vai fazendo a digestão celular, ou seja, resto de membrana não está sendo usado, o lisossomos vai lá, através da fagocitose, engloba. Um resto de substância, de metabolismo, sobrou ali um cálcio, não está usando, o lisossomo vai lá, quando o lisossomo está cheio, ele encosta na parede celular e joga tudo aquilo para fora. Também ele é responsável pela excreção celular. Beleza? Então vamos lá, complexo de Golgi armazena a substância que a célula não utiliza mais. Quem faz a digestão celular? Lisossomos. Toda aquela substância que não está sendo utilizada na célula, quem captura é o lisossomos. E quem joga isso para fora, fazendo a excreção celular, seria o lisossomos. Célula animal. A célula vegetal tem mais ou menos os mesmos componentes. Apenas na membrana plasmática ela tem uma membrana a mais, que é a membrana de celulose. Você já reparou, por exemplo, que a célula, o vegetal, ele não tem coração. Ele depende muito da pressão interna, do xilema, do floema, aquela pressão interna. Então, as células necessitam de um reforço a mais para aguentar essa pressão. Então, além da membrana plasmática, eles têm uma membrana de celulose, tá ok? Para segurar essa pressão aí. Os vacúolos são extremamente importantes, lisossomos, complexo golgiense, só não tem o centríolo, porque não tem sistema de movimentação, ok? E é muito importante também que a célula vegetal tem os cloroplastos. Os cloroplastos participam ativamente do processo da fotossíntese, que é o processo da transformação de matéria inorgânica, água e gás carbônico, em orgânica, que transforma em glicose. Ok? Mas a fotossíntese a gente vai ver mais para frente aí, quando começar a falar desse processo energético aí, a gente fala do processo da fase clara, da fase escura, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre fotossíntese, ok? Agora a gente tem que entender todas essas organelas. Lembrando que como não possui centríolo, a célula vegetal, ao fazer a mitose e meiose, ela faz outro tipo de ligação com os cromossomos, né? Enquanto eu tenho uma ligação astral, porque na mitose, se vocês lembram muito bem, o centríolo ele se divide em dois, dá uma duplicação e faz uma ligação com os cromossomos, com o centrômero do cromossomo, através do áster, né? Os vegetais não possuem isso, mas eles fazem a mitose também. Só que através do que? Ao invés de fazer essa ligação astral, ligação do áster, eles fazem uma ligação anastral, fazem uma ligação sem o áster.
sem esse filamento de proteína. Então, eles também fazem a mitose e meiose, ok? Então, é importante lembrar da função de cada organela dentro de cada célula, célula animal, célula vegetal, ok? A gente vai tirando as dúvidas aí através dos exercícios que a gente vem durante a aula, ok? Gente, muito obrigado. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar.